tirem as crianças da sala. Mentira, o programa é livre. Sejam bem-vindos de volta, estamos no nosso próximo bloco do Elas e Ele, o seu programa de análise e debate. Pega a pipoca porque vem discussão boa aí. No bloco anterior eu falei dos militares, tem uma discussão aí, tem um argumento bom. Eles não ganham hora extra, eles arriscam a vida, parecido com os militares tem a questão dos policiais federais, não fica de plantão nos horários malucos, é transferido a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, para os cantos mais longínquos da família e perigosos também, tem isso também. Quando ele é enviado lá para a fronteira com a Bolívia, tanto militar quanto policial federal, para enfrentar traficante, para enfrentar a Farc. Então, será... Não estou dizendo que essa é a minha opinião, mas eu acho que é um argumento que tem de ser levantado. Será que isso não é um motivo para a gente dizer, não, para eles a Previdência não é privilégio, ela tem de ser diferenciada, eles não ganham hora extra, a expectativa de vida às vezes é menor por causa dos riscos que eles correm. Será que não tem aí argumentos que justificariam isso? O que vocês acham? Eu posso começar? Claro. Bom, existem esses fatores todos. Ao mesmo tempo, não são só eles que passam por situações complicadas no trabalho. Eu acho que existem, a gente não precisa entrar, mas existem diversas profissões super cansativas. Minha mãe foi professora de educação infantil e o estresse que minha mãe passava com criança, com 30, 40 crianças pequenas, muitas vezes em lugares super perigosos, também não é uma situação simples, entendeu? Então, se a gente começar a... mas então tem professores, são uma categoria especial, tem essa emenda também. Opa, você está concordando com essa emenda? O que eu estou te falando é que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse tipo de julgamento, sabe? Mas tem uma coisa que é importante. O Paulo Tafner, que é um dos maiores especialistas em previdência, ele defende que exista essa diferenciação em relação aos policiais, porque o principal aspecto da idade do policial é que ele chega numa determinada idade, é muito perigoso para ele já ir para combate. Então é perigoso ele sair para a rua, a chance dele ele corre muito mais risco de vida indo para a rua depois de uma certa idade, porque ele já não tem mais o mesmo preparamento físico, já não tem o mesmo reflexo. Isso é normal, a gente vai perdendo com o tempo. O ponto talvez o que não tenha se pensado na hora de usar essa justificativa é que sim, a gente tem que todo mundo fazer um pouquinho de sacrifício e talvez, minha sugestão, não sei, eu não sou especialista em segurança pública, mas minha sugestão seria, por que então a partir dessa certa idade que eles não podem mais combater, a gente está precisando tanto de inteligência policial, por que essas pessoas que têm tanta experiência, já experiência de combate, experiência no dia a dia, não vão de repente para a parte administrativa, para a parte de inteligência policial e trabalham mais uns 5, 8 anos, porque é complicado esse ponto, sabe? A gente fica o tempo inteiro buscando justificativa para mostrar que uma classe é diferente da outra. Todo mundo é especial. Aí a gente estaria falando do exército, militares ou do polícia, que é um pouco mais polêmico. A questão, na verdade, acho que é até mais... o buraco é mais embaixo. Eu acho que as nossas polícias, de uma forma geral, a estrutura delas está toda equivocada. Teria que haver uma reestruturação das nossas polícias para que elas funcionassem de uma forma mais parecida como funcionam nos Estados Unidos ou na Inglaterra. A gente tem um profissional aqui, a princípio, que não existe em lugar nenhum do mundo, só aqui tem a figura do delegado. Então, é uma coisa muito sui generis a nossa polícia. Essa questão que você falou, de uma certa idade, você gerar um grupo de inteligência, sei lá o que, eu achei bastante interessante. Mesmo porque, hoje em dia, uma das reivindicações dos policiais é que justamente eles não têm uma programação de carreira, né? Pois é. Então isso seria um ponto interessante. Então entra um jovenzinho formado em direito e que assume um posto de comando. Sim. Que não sabe nada do trabalho do policial, isso é até um motivo de briga ali dentro. Cara, esse é chefe dele, só porque se formou. Eu vi muito isso e eu vejo. Centenas de alunos meus que viraram delegados. Realmente você tem toda a razão. E porque a nossa polícia é muito militarizada, né? A nossa polícia ela precisa realmente de ser um pouco ajustada no seu propósito. Porque é como se fosse o chefe deles é o comandante, né? É tudo muito militar.
talvez essa reestruturação seja benéfica para todo mundo, até para eles como seres humanos, assim, né? Porque e a gente não é uma sabe situação simples. que muitas vezes essa pequena rixa que a gente sabe que existe entre polícia militar e polícia civil também dificulta muito os resultados, né? O trabalho em conjunto, enfim, é uma coisa que tem que acontecer bem e nem sempre acontece. Uhum. Eu vejo muito isso, de querer usar a Previdência como tapa-buraco de problemas na carreira, com problemas do salário. Essa não é a função da Previdência. A gente tem que sempre pensar que se tem alguém trabalhando alguns anos a menos, é porque tem alguém pagando um pouco a mais, ou trabalhando alguns anos a mais. Não é via Previdência que se corrige, ou que se deveria corrigir isso. É a hora que a gente pensa, não, categoria X é especial. A categoria da professora primária também é especial por causa do nível de estresse, a outra categoria também é especial. Então, peraí, aí o sujeito que ganha salário mínimo, ele precisa pagar mais porque essa categoria é especial. E os médicos que salvam vidas? E médico. Não são especiais? Pô, e agricultura, eu gosto muito daquela frase, né? Você vai precisar uma vez na vida de advogado, engenheiro e médico pelo menos uma vez na vida. O agricultor você precisa 3 vezes por dia. Então, quem merece mais a Previdência do que... não sei, isso é muito complicado, a gente querer resolver problemas outros por via de Previdência. Aí cai naquela ideia de que não, todo mundo é especial, de que a grande ficção que é o Estado, que todo mundo quer viver à custa do outro. Não, peraí, né? Isso... Mas vamos passar para o próximo tópico ou ainda querem falar mais desse? Eu tenho só um... Vai lá. Uma questão geral que precisa ser levada em consideração sempre é que desde as últimas movimentações políticas, das últimas grandes mudanças políticas do nosso país, eu entendo que o Brasil tá se encaminhando para uma fase onde ele é politicamente mais maduro, onde as pessoas têm uma consciência política um pouco diferente, estão buscando estudar um pouco mais, entender um pouco mais. E dentro desse cenário, cabe a cada um também começar a refletir sobre a responsabilidade individual, né? Quer dizer, será que eu já não estou no momento em que eu posso me programar para poupar durante a minha vida e garantir uma velhice segura sem depender do Estado e sem depender de outras pessoas? Então, acho que esse é um ponto cultural que a gente precisa trabalhar, no longo prazo, demora, é lógico que as pessoas são muito diferentes, a gente tem que ir em ambientes diferentes para passar essa ideia, mas é uma ideia que precisa se concretizar, né? Porque a gente vê isso fora do Brasil, a gente vê essa consciência e agora a gente precisa embarcar nessa maturidade. Vou fazer um gancho aqui então. Vocês acham, com essas manifestações, com o impeachment, com tudo que aconteceu, a gente pode dizer que o Brasil está mudando a forma com que ele encara a si mesmo, com que a gente encara, com que a sociedade pensa a respeito de si própria e em função disso o próprio papel do Estado? Então, assim, em algum momento a pessoa dizer, não, pode ser que lá no passado fizesse sentido o Estado assumir a Previdência, porque a pessoa não ia ter nem cultura, nem preparo, nem conhecimento para saber que ela precisa poupar, porque ela vai ficar velha, ela tinha aquela ideia, e isso existia mesmo. Não, vou ter 10 filhos, e aí os 10 filhos cuidam de mim. E a gente, na esteira de uma série de outras mudanças, a gente estaria mudando até isso mesmo, de falar, não, peraí, se todo mundo tiver privilégio, ninguém é privilegiado. Vocês enxergam isso na sociedade, ou não, eu e a Mária estamos sendo otimistas demais em pensar isso? O que vocês acham? Eu enxergo numa parcela da sociedade. Infelizmente, eu ainda acho que é uma parcela pequena. Eu acho que a gente tem uma grande maioria de pessoas que não tem consciência disso ainda, ou se tem aquele dia a dia, aquele sofrimento do dia a dia, aquele trabalho para colocar comida na mesa diariamente. Então é aquela consciência que eles têm da política que afeta a vida deles no dia a dia, mas eu não sei se é a ponto assim de mudar o cenário de uma maneira mais geral. Por outro lado, qualquer pessoa, você vai, desde o faxineiro, o cozinheiro, eu no teatro, acabei de sair de uma produção grande de um musical, então lá tem a faxineira, tem os cozinheiros, tem os maquinistas, tem os atores, tem os produtores, tem pessoas de diversos segmentos da sociedade e todos estão falando sobre política. Olha isso é só, interessante. isso não existia. 10 anos atrás você não via isso. Mas nós estamos em São Paulo, na cidade de São Paulo. Né? Os rincões do norte, nordeste, centro-oeste, sei lá o que, tem essa... Mas eu acho que até um assunto que estava na pauta que a gente ia falar, que tem um pouco a ver com isso,
Eu acho que, ainda assim, mesmo fora de São Paulo, com exceção de lugares muito afastados, eu acho que as redes sociais, as pessoas que estão usando, Esse é um aspecto elas estão se que mudou comunicando. o jogo. E isso, por mais perigoso, por mais que a gente olhe com atenção, por conta de fake news, essas coisas todas, isso ajuda a criar responsabilidade individual. Talvez agora elas estejam sendo forçadas a ter opinião, tomar pequenas decisões, a observar e falar sobre política. Talvez elas não tomem as melhores decisões agora, mas elas estão aprendendo, né? É uma coisa nova e acho que você está descentralizando a decisão, você está trazendo mais para perto do indivíduo. Em relação à Previdência, ainda é complexo falar e pedir para que as pessoas poupem, é complexo, a gente não pode descartar isso. Porque hoje em dia, aqui no Brasil, a gente ainda tem um outro problema que muitos outros países não têm. O que boa parte da população ganha de salário, ela é obrigada a gastar. E você vai falar para ele pouco, além dela né? não ter a cultura de economizar, de poupar, não entender como isso acontece, além da nossa poupança não vale muito a pena. Além disso tudo, ela ainda gasta o salário dela inteiro e muitas vezes um pouco mais para sustentar a família. Então, assim, isso é uma grande parcela da população. Pois é. E em Então, serviços realmente, essenciais, né? Você tem que pagar um Isso. convênio médico, porque o sistema de Pois saúde é, a velha história de pagar tudo em duplicidade. louco. Quer dizer, você paga o imposto e também paga... Então, por mais que seja privado. delicado, nós sejamos super a favor da questão das pessoas pouparem, o problema ele tá aí. E ele não vai ser resolvido muito rápido, essa questão da cultura e tal. Mas tem muita gente montando canal para ensinar as pessoas a poupar, a investir. Isso é muito legal, porque não são só pessoas que já têm algum conhecimento. Essas pessoas estão falando linguagem simples e estão convencendo pessoas mais simples a investir. Vai ser feito na escola agora também, não vai? Vai ter Aulas educação de- financeira. Alô, casas que vendem, né, orientação financeira. Estamos procurando patrocinadores, né? Vem anunciar no Elas e Ele, o seu canal de notícias e debate. Anunciem com a gente. No próximo bloco a gente vai voltar. Não, já fechamos Previdência? Sim. Próximo bloco, as notícias mais importantes da semana. As outras, porque essa é a mais importante de todas. Mas no próximo bloco, nosso intervalo rapidinho, a gente já volta.